E aí, galera, voltando então, vamos começar aqui com o termo intranet. Lança aí que intranet é uma rede de computadores com acesso restrito a um grupo pré-definido de usuários, tá ok? Então, acompanha na imagem aí, pode jogar na tela. Olha só, coloquei a intranet aqui na cor amarela, tá, para designar então pessoas que pertencem a essa rede. Você vai colocar também que é possível da intranet que eu acesse a internet. Vejam, eu coloquei que é possível, quer dizer que não é necessário, não é obrigatório, tá? E da internet que eu tenha acesso à intranet, tá ok? Então na imagem aí está aparecendo para você o acesso, vice-versa, né? Da intranet para a internet e vice-versa. Veja só, pessoas autorizadas. Então veja aqui, esse cara pertence à empresa, esse amarelo está aparecendo no seu vídeo aí, um quadradinho. Então ele acessa a intranet da empresa. E o cara que está ali de verde, né, que não pertence à empresa, pode acessar a intranet? Ele acessa o que nós denominamos de extranet, tá? Então, como ele não é funcionário da empresa, ele acessa a extranet. Dica sobre intranet para você. Pode cortar para mim aqui. A intranet, ela utiliza os mesmos protocolos da internet. Então, TCP/IP vai estar lá, tá? E os mesmos serviços que eu tenho na internet, eu posso ter numa intranet. Ela pode ser chamada, inclusive, de uma internet particular. Extranet, quando parte de uma intranet é disponibilizada a terceiros. Foi o que aconteceu ali. Então, geralmente serão, por exemplo, fornecedores de uma empresa, tá ok? Ele não é funcionário ligado diretamente à empresa. Joga para a imagem. Vejamos aqui uma outra possibilidade, então, de acesso, que é o acesso remoto. Então, ambos podem estar na internet e acessar a intranet remotamente, tá certo? Eles podem lá da internet fazer esse acesso. Lembrando, antigamente era conceituado aqui, quando esse acesso era feito da internet para a empresa, era chamado de extranet. Tá? Hoje não é mais. Só uma banca considera isso que é ESAF. Então você tem que ficar atento. Se você for fazer prova da ESAF, o conceito é, esse cara de amarelo que está dentro da internet, ele acessa, né, a extranet. Tá? Mas o que nós temos hoje para a maioria das bancas é isso aqui. Ó. Alguém que está dentro da rede acessa e não é servidor da empresa, chama-se extranet, tá ok? Então fica a dica para você. Vamos embora, passando então isso aí, vamos para uma questãozinha de prova. Passei duas, vamos lá. Se em uma intranet for disponibilizado um portal de informações acessível por meio de um navegador, será possível acessar esse portal fazendo-se uso dos protocolos HTTP ou HTTPS, ou de ambos, dependendo de como esteja configurado o servidor do portal. Positivo, 100% certo. Então, olha só, volta aqui para mim. Isso depende de como está configurado no servidor. Ele pode trabalhar com os dois protocolos. Quando eu faço uma requisição via HTTP, ele me responde via HTTP. Agora, veja só, se ele só trabalha com HTTPS e eu faço uma requisição via HTTP, ele vai me responder via HTTPS. Meu protocolo vai mudar. A conversa tem que ser sempre na mesma língua. Então, no caso aqui está perfeito, tá ok? Volta para a tela, mais uma questãozinha. Ao se enviar e receber mensagens via intranet, o acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN e fazendo uso do protocolo TCP/IP. Corta para mim, corta aqui, olha só. Servidor local conectado a uma rede local. Rede local WAN, não. Aí você vai lembrar lá do começo da aula, rede local LAN. Visto o peguinho, então, rede local LAN, tá certo? Então, item errado, beleza? Item errado. Coloca aí para mim, por favor. Vai, continua, joga na tela. Vamos passar aqui, estou apagando aqui. Ah, apaguei. E agora, tudo preto. Vamos falar agora de ameaças virtuais, tá certo? Ameaças virtuais. Então, lança aí no seu caderno, próximo tópico que iremos entrar sobre ameaças virtuais. Vamos lá. Qual o nome da pessoa que realiza os ataques, que causa os danos? Então, eles são chamados comumente de hacker, tá certo? Então, hacker é aquela pessoa que... Vamos passar a definição para você. Olha só, quem é um hacker, né? Definição técnica de um hacker. Pode cortar para mim. Então, você já viu o termo, está na tela aqui, né? Hacker. É uma pessoa que possui muito conhecimento em informática, principalmente em programação de computadores, tá certo? Então, ele é capaz de criar programas, realizar invasões, ataques, tá certo? Não quer dizer que seja uma pessoa má na definição técnica,
Porém, um hacker, para provar seu conhecimento, ele tem que fazer a invasão de computadores, né, para mostrar que ele é. Então, para as bancas, a maioria das bancas considera o hacker como uma pessoa má. E é o que você vê na mídia também, né? Hacker, pessoa que invadiu, que destruiu, tal. Mas joga na tela. Nós temos uma outra definição aqui, que são os crackers, tá? Cracker. Cuidado, porque tem o cracker programa. Esse aqui eu estou falando do cracker pessoa. Quem é esse cracker? É o hacker que pratica atos ilícitos na internet. Tá? Aquele que invade, furta os dados, causa danos, etc. e tal. Esse seria conceituado como cracker. Bom, vamos aqui então para concurso, que é o que nos interessa. Joga para mim. Questões de múltipla escolha. Colocou lá, por exemplo, pessoa que invade computadores. Vamos supor, né, que isso aqui fosse a letra A e essa aqui fosse a letra B, nossas opções. Aí ele, pessoa que invade computadores, causa danos, né, e colocou lá as duas opções. Cracker é o que você vai marcar, tá certo? Não tem o cracker, só apareceu o hacker. É o hacker que você vai, não tenha dúvida disso. Banca CESP, vou fazer concurso e a minha banca é o CESP. Hacker e cracker, para o CESP, os dois são maus, tá ok? Então vamos lá, continuando, e aí eu venho com uma pergunta aqui para você. Todo programa malicioso é vírus, né? É um vírus? Bom, muitas pessoas me falam, Jefferson, o computador está lento, está fechando janelas, está, enfim, aparentemente com algum problema, as pessoas falam, é vírus, é vírus, é vírus. Mas será que necessariamente é um vírus? Será? Bom, então vamos jogar aqui na tela, joga na tela. Aí, vamos ver aqui. Na verdade, todo programa malicioso, gente, é chamado de malware. Tá? Esse mal vem de malicioso, do inglês, tá certo? Então não é o mal do português, que o mal do português, de malvado, de ruim no português, é com U. Então olha só a dica para você, pode cortar para mim aqui. Isso aqui é o mal, né, de malicioso, como eu disse lá do inglês, mais software. Deixa eu deixar aqui a tela branca que fica melhor para você ver, acredito eu, né? Mal mais software. Então isso aqui é igual malware. Opa. Tá? Malware. Então, você vai colocar aí que malware é uma categoria que engloba todos os programas maliciosos, tá? Pode voltar, pode jogar na tela. E aí veja que eu coloquei aqui que mal mais software, certo? Eu coloquei lá mal mais software. Software, programa, tá certo? Programa malicioso. Fique atento. Nós veremos mais tarde alguns golpes aplicados na internet. Golpe não é um programa, diretamente não. Ele pode utilizar um programa para alcançar o seu objetivo, ok? Então nós temos aqui que malware são todos os programas, belezinha? Malware, todos os programas. Vamos lá. Categoria então, malware. Todo programa malicioso. Número 1 dentro de malware, spyware. O que é um programa spyware? Você vai colocar aqui spyware é um programa espião. Então, spy quer dizer espião. E ware vem de software, de programa. Programa espião. Dentro da categoria de spyware, nós temos 1 por 1, 1.1, não 1 por 1 não, 1.1. Adware. O que é adware? São programas que apresentam propagandas. Então, dá uma olhada na imagem aí. Se você já viu um computador desse jeito, ele pode estar infectado por um adware, certo? Vamos lá. Esse é o número 1.1. Ele é um tipo de spyware, tá? Que, obviamente, ele também é um malware. 1.2, keylogger, tá? 1.2, keylogger. Então, key vem de tecla, lá do teclado, e log quer dizer registro. Logger quer dizer registrar. O que esse cara faz? Ele captura todas as teclas, pode cortar para mim aqui. E esse é perigoso, né? Principalmente aí para os namorados e para as namoradas. Já vi muito problema nisso aí. Captura todas as teclas digitadas pelo teclado físico, convencional da máquina. Então, já sabe, convencional, teclado físico. Joga na imagem aqui. Então, vamos simular que esse teclado que eu estou mostrando aqui seja um teclado físico, né? Porque a imagem aqui mostra, parece, né, um teclado virtual. Então, olha só. Digitou, capturou aqui embaixo, você está vendo aqui, em branco no bloco de notas aqui, né, simulando o registro dele. Óbvio que a pessoa que está infectada pelo keylogger não sabe que tem isso, não sabe que está sendo espionada. Então, tudo que ela digita vai sendo capturado. Letra O, letra I, OI, espaço, né, vai registrar sim todas as teclas, né? Letra A, M, O, R, ixi, pode complicar, né? Dependendo do contexto aí, essa mensagenzinha pode complicar a pessoa.
Oi Amor. Então, Jefferson, já sei. O que eu vou fazer? Se você falou que é o teclado físico que ele captura, né? Eu não vou usar o teclado físico, eu vou usar o teclado virtual para digitar senha, alguma coisa. Não adianta, meu amigo, não adianta porque geralmente junto com o Keylogger você vai ter um Screen Logger instalado na máquina. E aí olha o nome, Screen de tela, né? Log de registro, Logger registrar. O que o Screen Logger faz? Olha só que maldade. Screen Logger, ele captura, ele registra imagens da tela. Então, normalmente isso acontece a cada clique do mouse, né? Clicou, capturou a imagem. E pode ser configurado para capturar imagens de tempos em tempos, de 5 em 5, de 10 em 10 minutos, ele tira uma foto da sua tela, tá ok? Então, todos eles, Key, Screen e AdWords são spyware, são programas espiões. Anotou aí? Beleza. Número 2 agora, vírus. Então, olha lá, 2, vírus. Gente, características do vírus que você não pode esquecer para concurso, de maneira nenhuma. Vírus, ele precisa, pode cortar para mim aqui, daqui a pouco eu vou anotar ali. Vírus, ele precisa ser executado, tem que ir lá, abrir o programa, executar o programa, para que ele inicie a contaminação, para que ele faça aquilo que ele foi programado para fazer. Então, veja, um programador, uma pessoa que tem habilidade para isso, para desenvolver um programa, um software, né? Ele pode fazer uma calculadora, ele pode fazer um programinha para editar imagens e tal, e pode fazer um vírus. Então, são pessoas, né, destinadas mais ou menos a isso. Ele precisa ser executado. Outra comparação, a comparação inclusive com o nosso vírus biológico, ele precisa de um arquivo hospedeiro. Então, você vai ver várias questões falando que um vírus depende de um arquivo hospedeiro para se propagar, certo? Anotou? Eles podem criar cópias de si mesmos, tá? Podem criar cópias de si mesmos, então enviando essas cópias, multiplicando, infectando outros arquivos, dando continuidade nessa infecção. Anotou? Características importantíssimas. Joga na tela. Aí aqui tem vírus. Eu quero que você anote, eu vejo que eu vou escrever na mão aqui, mas eu quero que você anote aí, por favor, 2.1, que é um tipo de vírus, que é o vírus de boot, tá? E 2.2 são os vírus de macro. Então, são os dois tipos de vírus aí mais importantes que tem. Pode jogar na tela aí. 2.1, eu vou deixar a tela em branco, né? Lembrando que o 2 aqui. 2.1, boot. Só lembrando aqui, vou colocar o 2 mais para cá, ó, que é o vírus, tá? Então, vírus. Então, se você vir na sua prova lá, vírus de boot, o que ele faz? Ou pode assistir na videoaula do Jefferson, que maravilha! Vírus de boot, ele infecta o setor de boot da máquina, ou seja, quando o sistema operacional é inicializado, ele já está lá, né? Já está presente lá. Difícil detecção dele, tá certo? Não é o único tipo de ameaça que infecta o setor de boot, tá? Não é o único. Nós tivemos uma prova esse ano que colocou lá que os rootkits, lembra do termo root? Vem de lá, tem uma variação de lá. O rootkit é um tipo de ameaça virtual também, tá ok? Ele também pode infectar o setor de boot. Fica a dica para você. Então, vírus de boot, vírus de macro. O que um vírus de macro vai infectar? Ele infecta arquivos, tipo documento, apresentações e pastas de trabalho. Tivemos uma prova o ano passado, né? Eu falei esse ano, mas na verdade esse ano é 2014, né? As duas provas foram ano passado. Nós tivemos uma prova falando que arquivos do Writer, que é o editor de textos, né, não estavam sujeitos à infecção por vírus. Errado, porque o vírus de macro pode infectar esse tipo de arquivo sim, tá certo? Anotou? Joga para a tela então, jogou a imagem de novo. Voltamos aí. Número 2, vírus. Já falamos suas características, né, que tem uma brincadeirazinha com vírus. Número 3 agora, worm. Esse você vai anotar aí com bastante carinho, bastante cuidado, e vai lembrar da comparação que constantemente é feita entre esses dois, vírus e worm. Eu vou trazer algumas questões daqui a pouco para enfatizar isso, tá? Para mostrar. Worm, você vai colocar entre parênteses aí do lado verme. Então, nós já tivemos prova que utilizaram a tradução do termo worm. Aí, corta para mim. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem de um worm, né? São cenas fortes, mas eu acho que você suporta. Worm não precisa ser executado para iniciar a contaminação. Já é o contrário do vírus. Não precisa de um arquivo hospedeiro, contrário do vírus, certo? Também podem criar cópias de si mesmo. Então, eles podem se multiplicar, enviar essas cópias pela rede, propagando, né, aumentando aí a sua infecção. E um detalhe importante, o worm ele pode explorar
vulnerabilidades, abrir portas no computador, tá? Para permitir a entrada de outros worms ou de outras ameaças. Anotou? Joga na tela, eu vou mostrar a imagem para você. Como eu disse, imagens fortes. Olha só que coisa feia, um worm destruindo o computador. Vamos lá, piadinha do dia, né? Número 3, então, foi worm. Número 4, backdoor. Olha só, aqui, assim como no português, você tem um termo, por exemplo, eu vou acender o fogo. Né? Acender o fogo. Eu estou acendendo profissionalmente, então eu estou subindo na minha carreira. Então, mesma palavra com significados diferentes, dependendo do contexto. Backdoor também pode ter isso aí. Olha só o que nós estamos falando. Não, pode deixar aqui, não joga nada não. Backdoor. Backdoor, enquanto malware, ele é um software, tá? Então, ele é um software. Beleza? Sei que está meio fraco aí para que você veja, mas como eu estou falando, já é o suficiente. Beleza? Backdoor, aqui, malware. Tranquilo? Joga para a tela agora, pode jogar para a tela. E o que é que um backdoor faz na máquina? A imagem aqui demonstra um pouquinho esse cara grandão aí que você está vendo aí, abrindo a porta do computador para que outras ameaças entrem. Então já você está falando tanto de porta, né? Corta para mim aqui. Todos os serviços que eu utilizo no meu computador para acessar a rede ou a internet são feitos através de porta. Então o TCP tem mais 65 mil portas e o UDP, idem, mais 65 mil portas. Então eu quero navegar, existe uma porta para o serviço de navegação. Então o meu navegador, quando eu vou navegar, por exemplo, via HTTP, eu vou usar a porta 80. Eu vou navegar via HTTPS, eu vou para a porta 443. Tá? Precisa decorar essas portas, Jefferson? Não. Talvez interessante até algumas de e-mail, cai de vez em quando, mas é muito raro, muito raro. Então eu tenho que saber, quando eu falo de portas, ameaças, contaminando portas, né, além dessas comuns que eu citei, tem muitas outras que nós nem utilizamos. Então pensa numa empresa que tem um monte de porta, alguém vai lá e destranca aquela porta. E aí passa para alguém, olha, eu destranquei a porta. Então aquele cara agiu como o quê? Como backdoor. Ele criou uma vulnerabilidade para que outras ameaças possam concluir a invasão. Joga na tela. Então olha só, o que você vai anotar de backdoor? Que ele é um programa que permite o retorno de um invasor a uma máquina comprometida, certo? Pode jogar para mim aqui, não precisa ficar olhando a imagem não. Então, ele é um programa que permite o retorno de um invasor a uma máquina comprometida, com programas que foram criados ou modificados para esse fim, ou seja, para que a pessoa possa invadir a máquina. Que é um exemplo de uma vulnerabilidade que poderia ser explorada por um backdoor, por um worm ou mesmo por outra ameaça. Joga na tela, para que o pessoal veja aí. Olha aqui, ó. Leia comigo o texto aqui, ó. Foram identificadas questões de segurança que poderiam permitir que o invasor comprometesse um sistema que esteja executando o Microsoft Internet Explorer e ganhasse controle sobre ele. Então, o que nós temos ali? Nós tínhamos uma vulnerabilidade, tá? Nós tínhamos ali uma vulnerabilidade do Internet Explorer que está sendo corrigida através de uma atualização. Corta para mim. Então, lembra na aula de Windows, se você já assistiu a aula de Windows, a importância que se façam as correções, as atualizações do Windows para corrigir esse tipo de falha. Tá? Se eu deixo esse tipo de falha, eu deixo uma janela na minha casa sem grade. Então alguém pode a qualquer momento explorar aquela vulnerabilidade. Anotou? Joga para a tela. Próxima ameaça. Então nós vamos aqui, nós estamos no 4. Número 5. Trojan Horse. O que é isso? Trojan Horse, você vai anotar aí que é o cavalo de Troia, certo? Cavalo de Troia. E aí você vai lembrar da guerra dos gregos e dos troianos. O que os gregos queriam fazer? Pode cortar para mim aqui. Vou fazer um desenho aqui, né? Você vai poder olhar várias vezes em casa. Os troianos estavam abrigados em uma fortaleza. Então o nome já diz, ó, fortaleza. Não tinha o quê? Falha de segurança, né? Não tinha nenhuma falha de segurança. E os gregos tentavam invadir e não conseguiam. Tentavam e não conseguiam. Até que um dia eles tiveram uma bela ideia. Olha só, eles deram um lindo cavalo. Depois você pode reproduzir o cavalo. Todo mundo fala que parece uma galinha, um porco, né? E só que nesse cavalo aqui tinha o quê? Tinham soldados lá dentro, né? E dizem que daí surgiu a expressão presente de grego, né? Presente de grego. Bom, o que os troianos fizeram? Achando que era realmente um presente, colocaram aquilo dentro da fortaleza. Então, um detalhe importante aqui para o Trojan é que ele precisa ser executado.
Então imagina que isso aqui fosse um software, que alguém clicou lá naquele software. Beleza. Foi executado. O que que os soldados fizeram então? No momento propício, eles saíram do cavalo e abriram, olha o termo de novo, as portas da fortaleza. Então um trojan vai abrir o quê? Portas no seu computador. Vai permitir que o invasor entre no seu computador. Gente, e uma vez lá no seu computador, ele pode fazer praticamente tudo, né? Não vai poder danificar fisicamente sua máquina, tocar fogo e tal, mas ele pode formatar sua máquina, apagar seus dados, instalar outros programas. Então eu percebo o seguinte, assim como os crimes convencionais, às vezes para furtar um objeto, a pessoa tem que invadir a casa, por exemplo, né? Invadir na casa é um crime, é invasão do domicílio. Aí para conseguir pegar o objeto, ela vai e quebra alguma coisa, cometer o crime de dano. Então, eu vou utilizando que vários crimes para conseguir um objetivo final. Aqui eu posso ter várias ameaças combinadas para também alcançar um objetivo. Joga para a tela. Colocou então seu trojan, cavalo de Troia, cai muito em prova, viu? Essas ameaças que eu coloquei para vocês aqui, galera, são as mais cobradas em prova, tá certo? São as únicas? Não, não. Então, deixando bem claro, não são as únicas. E aí é o seguinte, pode cortar aqui para mim. Eu recomendo sempre que você dê uma lidinha na cartilha de segurança do CGI. Então tem essas ameaças que eu passei, né? Tem alguns detalhes a mais e tem outras ameaças. Eu preciso conhecer a fundo as outras ameaças que você não citou aqui? Não, mas é bom, né? Diz o ditado do concurseiro que ele tem sorte quando cai aquilo que ele estudou no concurso, né? Então aumente o seu fator de sorte, fazendo o quê? Estudando mais, tá? Estudando mais. Joga para a tela. Então vamos lá, mostrou a imagem aqui do Trojano e aí aqui a imagem do cavalo de Troia. Olha só. E as ameaças saindo ali de dentro. Então você vai receber um programa que é um cartão virtual, é uma imagem, alguma coisa do tipo, né? Só que ali está disfarçado, na verdade, né? O que eu tenho ali são ameaças embutidas ali dentro, tá ok? Então aqui nós fechamos a categoria de malware, dos principais, né? Lembrando, dos principais malwares que eu tenho. Questão de prova. A fim de se proteger do ataque de um spyware, um tipo de vírus. Jefferson, já sei que está errado. Bom, muito bom. Então vem comigo, corta para cá. Preciso ler o resto não, Jefferson. Aqui, ó, olha o que ele falou. A fim de se proteger do ataque de um spyware. Tipo de vírus. Então, peraí. Se fosse assim, mantém na tela aí, olha só. Se fosse assim, um spyware, um tipo de vírus. Então seria desse jeito aqui, ó. A categoria lá. Olha só, seria assim, vamos supor lá, nós vimos o vírus lá como 2, né? Vírus como 2. E aí aqui, por exemplo, 2.1 seria um spyware. Mas como diz o povo aí no Facebook, né? Com a hashtag aqui, SQN. Tá? Para quem não conhece, SQN quer dizer só que não. Spyware não é um tipo de vírus, tá? Spyware não é um tipo de vírus. Pegou? Viu? Como você mata a questão fácil, fácil. Volta lá, corta para a tela. Então vamos lá. Que se multiplica de forma independente nos programas instalados em um computador infectado e recolhe informações pessoais dos usuários. Então essa característica seria do spyware, né? De coletar informações. Ok. O usuário deve instalar softwares antivírus e anti-spywares mais eficientes que os firewalls no combate a esse tipo de ataque. Então veja que o resto da informação é relevante para mim, tá? O resto da informação nós vamos analisar depois, que nós vamos conhecer o que é um firewall, tá? Aí nós poderemos fazer uma análise mais detalhada. Mas de cara, só com a categoria ali eu já matei, que era o que eu queria mostrar nessa questão. Olha lá, outra questão, pode manter aí, ó. Os worms, assim como os vírus, infectam computadores, verdade. Mas, diferentemente dos vírus, então os worms, diferentes dos vírus, não precisam de um programa hospedeiro para se propagar. Item correto, acabamos de ver, tranquilo? Então vamos lá. Outra questão, cavalo de Troia é um tipo de programa? É um tipo de programa, gente? É. Mas é um programa bom ou é um programa mau? É mau, né? Ele é malvado. Então seria lá a Raquel na novela, né? É a malvada. Que se instala sem o conhecimento do usuário. Verdade, o cara não sabe que está sendo infectado. Ele imagina que está abrindo um cartão virtual, né? Da ex-namorada dele. Ai. Por meio desse programa, o invasor pode ter acesso a arquivos do computador e copiá-los, além de poder formatar o disco rígido. Sim, ele invadiu o seu computador, invadiu sua mente e vai te dominar. Então, já era. Item correto, tá? Item correto. Outra questão. Olha só.
Worm é um software. Lá atrás ele falou que era um programa. Lembra que eu falei? Software, programa, tranquilo. Até aplicativo mesmo ele poderia chamar. Que, de forma semelhante a um vírus, infecta um programa. Usando-o como hospedeiro. Opa! Worm. Olha só, corta para mim. Worm. Usando como hospedeiro. Worm não tem hospedeiro, tá? Não tem hospedeiro, portanto o item está errado. Tranquilo? Vamos lá. Outra questão. Os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de seu próprio código em outros programas. Enquanto os worms se propagam pelas redes, explorando geralmente alguma vulnerabilidade de outros softwares. Perfeito, está de acordo com o que nós acabamos de ver. Então, o que você percebe aí? Dá para matar as questões? Dá, tranquilo, tá? 99% das questões você vai matar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Joga para lá então. Vamos entrar agora aqui em outros riscos. Então veja, não estou falando mais de malware. Fique atento em relação a isso, por gentileza, tá? Ser candidato aí nesse momento, fique atento. Vamos lá, às vezes eu paro um pouquinho de falar porque eu estou tomando uma água aqui, galera, beleza? Então, olha só, outros riscos. Primeiro, olha esse cara, ele está aqui com uma varinha de pesca. Então, quando eu vou pescar, eu jogo uma isca, não é isso? Eu jogo uma isca. O que eu quero? Eu quero fisgar um peixe, não é isso? Bom, olha só, o que vai acontecer aqui? Como é o nome desse golpe? Ele é chamado de phishing ou phishing scam. Aqui, corta para mim. Você já viu um crime que está tipificado no Código Penal, artigo 171, né? A galera fala assim, aquele cara é mó 171. Então ele é mó o quê? Conversa fiada, causeiro, não é isso? Conversa, ilude, convence qualquer um, praticamente qualquer coisa. Esse é o golpe de estelionato. O cara não rouba, não toma objeto, ele conversa, né? Ilude a pessoa e a pessoa entrega o bem. Geralmente, esperando obter uma vantagem a mais. Então ele entrega um celular de 100 para querer um celular de 2.000, por exemplo. Me dá seu celular que eu vou enviar pelos correios e tal, conta uma história, a pessoa acredita e cede. Essa conversa que é aplicada no golpe estelionato, aqui chama-se engenharia social. Então se você vir na prova lá, engenharia social, você vai anotar no seu caderno igual, conversa fiada. É a história que é inventada para ludibriar as pessoas, tá ok? Então inventa-se ali toda uma história, vou mostrar alguns exemplos para vocês, para convencer as pessoas. Levar lá um site falso, e lá naquele site a pessoa vai fornecer seus dados do banco, o número do seu cartão. Infelizmente tem pessoas que caem, né, acreditando. Ou que vão obter uma vantagem, ou que podem perder dinheiro. Eu vou mostrar um exemplo ali, tá ok? E foi um dos hackers que inventou isso aí, foi o Kevin Mitnick, tá? Ele foi o autor do livro A Arte de Enganar. Muito bom o livro dele. Joga para a tela, vamos conhecer então o phishing scam. Então ele vai consistir, é um golpe, tá? Que consiste no envio de uma isca, como está na mensagem aqui, através de um meio eletrônico. Então o cara pode usar um site, muito utilizado o e-mail, tá ok? Utiliza-se muito o e-mail, tá bom? Vem comigo, olha o exemplo então aí. O cara jogou a isca, olha o exemplo da isca. Prezado ou prezada cliente, informamos que desde o dia 1/11/2008 está operando um novo sistema de segurança para cartões Visa. Foi encontrado no nosso sistema um alerta de fatura indevida gerada por terceiros no valor de R$ 730,57, ou seja, o cara está gastando quase todo o limite do meu cartão, né, numa compra. Para cancelar essa fatura, siga as instruções do saque. E aí, galera? O que você detectou aqui de errado? Joga para mim. Olha aqui, um grande erro aqui, ó. Prezado, prezada cliente, ou seja, qualquer um, né? Qualquer um. Você, prezado otário, prezada otária, né? Olha aí o zoom aí, ó. Muito bom, esse câmera é eficiente demais. Galera, então olha só. Prezado cliente, você que está afim de me dar o número do seu cartão, clique nesse link, tá? Olha outro exemplo aqui então. Pode tirar o zoom aí, por favor? Voltando, olha só que chique. Outra mensagem, né? Rolou muito ano passado, esse ano com certeza vai acontecer de novo, já está chegando a época aí, iniciou o ano, né, aquela coisa de ano novo, não sei o quê, mas ano novo, aí quem tem filho é material escolar, vem IPTU, daqui a pouco vem IPVA, e melhor não lembrar, né? Vem comigo, senhor contribuinte, e aí vem a declaração do imposto de renda ainda, né? Constatamos que há irregularidades na sua declaração do imposto de renda exercício 2011, base 2012.
Favor conferi-la para que não haja problemas ao realizar a declaração do imposto de renda base 2013, né? Então o que que tem aqui, galera? Olha, cara, tá ameaçando, né? Pô, tem um problema no meu imposto de renda, quero resolver. Clique aqui. Não vai dar certo. Próximo bloco nós continuaremos com essa análise aqui, tá ok?